Então, todo mundo aí, do outro lado, cheio de energia positiva para trabalhar noções gerais de classes gramaticais. Conteúdo super relevante, porque despenca em muitas provas. E a primeira coisa que a gente vai falar é quais as organizadoras que costumam cobrar esse conteúdo e como ele costuma ser cobrado em prova, tá? Bom, noções gerais de classes gramaticais, todas as bancas cobram. A questão é que existem bancas que vão cobrar a classe mesmo, vou cobrar flexões, vou cobrar substantivo, adjetivo, advérbio. E existem bancas que vão priorizar determinadas classes, como, por exemplo, verbo, conjunções, pronomes, que normalmente caem mais mesmo a depender das organizadoras, tá? Então, essa já é uma coisa a ser avaliada aí por vocês. Bom, a outra questão que a gente tem que pensar em se tratando de classes, beleza? É como as bancas cobram esse conteúdo. Então, vou trabalhar essa dinâmica com vocês. Foco nas classes gramaticais, né? Todo mundo hoje acordou querendo classes gramaticais e veio para cá. Bom, noções de classes gramaticais, a primeira coisa é quem cobra, né? Como que as organizadoras se relacionam aqui? Para você que está fazendo um curso completíssimo, você tem que saber quais as bancas cobram mais. Todas as bancas cobram. Então, todas as bancas cobram classes gramaticais. A gente tem as classes mais cobradas, que é isso que a gente tem que observar, né? Verbo, e aí no verbo, conjugação, e a gente vai ter capítulos separados de verbo, né? Vozes, tempos e modos, perguntando se os verbos estão no mesmo tempo e modo, carga semântica de verbo, tudo isso é cobrado. Pronome, aí no caso de pronome, emprego de pronomes pessoais, emprego de pronomes relativos, colocação pronominal são os temas mais cobrados. Claro que eu posso ter uma questão, por exemplo, de pronome demonstrativo, né? Aí eu tenho conjunções, todas são muito cobradas. Carga semântica de preposição, e preposição a gente precisa saber até por causa de outras matérias, tá? Vou colocar tudo no singular. Especialmente carga semântica. E também muito comum a cobrança de advérbio. Aí, no caso do advérbio, classificação e uso mesmo, né? Flexões. E carga semântica do advérbio também. Ah, Flávia, um plural de palavra composta cai muito ou cai pouco? Gente, um plural de palavra composta pode cair. Não é realmente o conteúdo mais cobrado em concurso público, principalmente nas organizadoras maiores, Sebrasp, FGV, FCC, VUNESP. Então, não é, vamos dizer assim, o que mais aparece em prova, mas pode aparecer. Deixa eu dar um exemplo. A VUNESP, por exemplo, em 2021, na prova do TJ São Paulo, ela cobrou uma questão envolvendo o conteúdo de classes gramaticais bem atípica. Ela cobrou, na mesma questão, substantivo sobrecomum, plural de palavras terminadas em ão. Então, às vezes, o aluno fala assim, esse é um conteúdo que não é muito cobrado, mas ele pode ser explorado em prova. Não ser muito cobrado não quer dizer que nunca será cobrado. São duas coisas bem diferentes na vida real. Bom, as classes mais cobradas são essas. Agora, vamos priorizar aqui algumas coisas.
todas as bancas trabalham esse conteúdo, tá? Quando você tem verbo, pronome e conjunção, por exemplo, você não faz uma prova da FCC que não tenha isso. Aí você tem FGV, também vai explorar esse tipo de recurso, só que mais na base da coesão, especialmente conjunção, VUNESP, SEBRASP. Essas bancas aqui costumam trabalhar prioritariamente as classes mais exploradas, tá? As bancas menores trabalham todas as classes, porque elas buscam a identificação, né? Então, as bancas menores vão trabalhar todas as classes, especificamente a identificação. O que é identificação? Eu grifo uma palavra, pergunto se ela é substantivo, se ela é adjetivo, nessa lógica aí, beleza? Então, isso aqui a gente já fez mais ou menos um diagnóstico de como esse conteúdo vai aparecer para você e quais são os conteúdos prioritários. Mas nós vamos passar por todos. E as noções gerais de classes gramaticais que nós vamos estudar hoje, elas são fundamentais para você entender melhor a matéria, tá? Bom, então vamos começar classes gramaticais com algumas questões, acho que 3, depois a gente vai fazer mais, só para a gente ter uma noção de como esse conteúdo é cobrado. Então, eu escolhi aqui abordagens diferentes, tá? Em algum tempo, venho afinando certa mania. Certa mania, esse certa, no sentido vago, impreciso, ele é um pronome indefinido. Essa palavra entra lá numa lista de palavras muito caidoras de com força mesmo, porque, a depender da posição, ela muda de classe. Quando eu falo certa mania, vago, impreciso, né? Uma mania esporádica. E uma mania certa, uma mania o quê? Específica. Então, neste caso, a depender da posição na frase, essa palavra muda de classe. E é por isso que ela é muito caidora de com força mesmo no bom dialeto mineiro que sou, né? Que represento aqui. Então, aqui a gente poderia já dar uma dica. Vamos colocar aqui a dica do certo, certa. Então, o que acontece com isso aqui? Antes do substantivo, nós vamos ter um pronome indefinido. Certas pessoas resolvem problemas. Depois do substantivo, nós vamos ter um adjetivo. Essa palavra já cai muito porque ela entra nessa lógica aqui. Então, eu falo assim, ó, certos lugares são bons para namorar. Escuro, né, gente? Lugar escuro. Tô brincando, namorar luz acesa. Certos lugares no sentido de alguns lugares. E lugares certos são bons para namorar. Certos fazendo referência a lugares, e aí a nossa lógica vai ser lugares o quê? Específicos. Certos lugares, vago, né? E lugares certos, aqueles lugares mais específicos, tá? Então, nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical. Nossa resposta é bem objetiva, pronome. No caso, é um pronome indefinido. Ah, então, na sua prova, pode cair esse conteúdo dessa maneira. Depois, quanto à classe gramatical das palavras selecionadas no verso, não seja tua lágrima a maldição. É correto afirmar que se tem respectivamente. Então, aqui é para a gente olhar todas as palavras do verso. Provavelmente, né,
Esse verso foi tirado de um texto maior, porque é normal que as questões sejam assim contextualizadas, e a gente vai olhar a classe de todas as palavras. Não, eu vou ter um adjunto adverbial de negação na análise sintática e morfologicamente eu vou ter um advérbio de negação, beleza? Então, não é um advérbio. Seja verbo, tua, pronome possessivo, né? Lágrima, a lágrima, isso é um substantivo. O a é um artigo. Aqui, ó, não seja tua lágrima a maldição, né? A maldição não vai ser a tua lágrima. E maldição, outro substantivo. A maldição não seja a tua lágrima. Então, vou buscar a resposta que se traduza nisso aqui, ó. Eu tenho um advérbio, um verbo, um pronome possessivo, um substantivo, um artigo e outro que? Substantivo. Trabalhando a lógica das classes gramaticais, beleza? Então, eu tenho que saber quais são as classes para fazer uma questão dessa, né, gente? Tem outro jeito, não. Milagre acontece não, né? Outra questão. As palavras destacadas têm natureza adverbial, exceto. Então, quando há mais de uma palavra, a gente fala de locução, né? Então, isso aqui é uma locução. Certa vez, viajei com um amigo. Isso é uma locução adverbial, exprime a ideia de tempo, né? Corajosamente, falo com meu assistente Felipe. Corajosamente é um advérbio de modo. Tornou-se falta de educação não registrar certos momentos. Não advérbio de negação. Se existe serviço de impressão, é porque fazem serviço de impressão. Serviço é um substantivo, isso aqui é uma locução, porque tem mais de uma palavra, adjetiva. Então, no caso da locução adjetiva, eu tenho aí uma palavra com função de adjetivo, serviço de impressão. As palavras de natureza adverbial, em regra, quer dizer, tomando a noção geral, não modificam o substantivo. No caso de impressão, está modificando o substantivo, portanto, cumpre uma função adjetiva, beleza? Bom, então isso aqui é a lógica, só para a gente já estabelecer o básico, assim, de classes gramaticais. Flávia, a primeira coisa que eu tenho que saber das classes gramaticais, quais são elas, né? Então, conceito geral de classes, só para a gente ter uma ideia. Quando eu penso em classe gramatical, eu estou falando em um conceito que corresponde a classificações morfológicas da palavra, né? Então, a gramática considera 10 diferentes classes, quais sejam substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. São as nossas classes, o quê? Gramaticais, beleza? Bom, só que a classe gramatical, ela pode variar em função do contexto. Isso é uma coisa que a gente já tem que saber. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, encontraram um corpo no local. Esse um que está aqui é vago, impreciso. Então, quando eu falo encontraram um corpo no local, eu tenho um artigo indefinido.
Quando eu falo encontraram um único corpo no local. Quando eu coloquei essa palavra único, ela deu a essa outra palavra aqui a condição numérica, né? As duas estão se referindo a corpo. Um único corpo quer dizer não dois, não três. Então, isso aqui passou a ser um numeral. Então, as palavras podem mudar de classe em função do contexto. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. A vida começa a partir dos 40 anos. Estou contando com isso, porque eu tenho mais de 40, né? Tem que advogar em causa própria, né? A vida começa a partir dos 40 anos. Esse A aqui é artigo e esse A aqui é uma preposição. Então, a classe de uma palavra pode variar em função do contexto. Na verdade, quem vai definir, né, essas particularidades vai ser o contexto. Como a palavra está associada a outras palavras dentro do contexto, beleza? E assim seja, que a vida comece a partir dos 40, né, gente? Porque já fiz mais de 40, estou com um pouco mais de 40. Enfim. Mas a alma de 17, tá? Alma de 17. As celulites não me deixam falar que eu tenho 17, mas o resto... Bom, nossas classes básicas aqui, o substantivo, que geralmente é uma classe mais nuclear. Então, o que acontece com o substantivo, né? Ele dá nome aos seres... O verbo, o que acontece com o nosso verbo? Exprime ação, estado, mudança de estado, ela se tornou freira. Fenômeno natural, choveu muito. E uma das coisas mais importantes do verbo é que é uma palavra conjugável. O verbo é conjugável. O advérbio exprime uma circunstância. O adjetivo qualifica. Caracteriza ou restringe um substantivo. Pronome acompanha ou substitui o substantivo. O artigo, por sua vez, define ou indefine, pode generalizar também. Ou generaliza o substantivo. Isso aqui te faz perceber alguma coisa, ó. Existem algumas classes que elas estão ligadas ao substantivo. Isso quer dizer que essas classes, elas funcionam como determinantes do substantivo, né? Então, artigo, pronome, adjetivo, pode funcionar como determinante do substantivo. Numeral quantifica ou ordena o substantivo. Primeiro, segundo, né? Então, no caso do numeral, né, que quantifica ou ordena o substantivo, ele também é uma classe que funciona como determinante do
substantivo. Preposição une palavras. Dentro de uma mesma oração. Conjunção pode, o mais comum, né? Une orações. Ocasionalmente, pode coordenar palavras. Então, une orações, estabelecendo entre elas relação de coordenação ou de subordinação, e, eventualmente, a gente pode ter conjunções coordenando palavras, que é o caso das conjunções aditivas, Flávia, Pedro e Ana, não é isso? Nesse caso, eu tenho a coordenação de palavras. Interjeição, palavrão na língua tem que ter algum lugar, né, gente? Aqui, ó, exprimem sentimentos súbitos. Então, as interjeições exprimem sentimentos súbitos. Ah, limpou a cozinha toda, né? Aí um filho de Deus vai pegar aquelas vasilhinhas de óleo e deixa o óleo cair. O que você disser nesse momento vai ser um processo interjeitivo, né? Deixou tudo brilhando, a pessoa derramou um óleo na sua cozinha limpinha. Isso aí vai ser um processo interjeitivo. Eu falaria poucas e boas. Ou se não, igual outro dia que eu dando aula para vocês, bati o cotovelo, gente. Saiu até sangue no negocinho do quadro. Sabe aquele trem embaixo que a gente coloca o apagador? Dei uma cotovelada naquilo ali. Eu olhava para a câmera e pensava assim, o que eu vou falar, né? Eu falei, nossa, machucou, né? Pensei em outras coisas, mas enfim, não podia dizer, né? Então, como estávamos ao vivo, eu me contive e disse só o que eu poderia no momento. Depois eu xinguei. Bom, eu tenho que pelo menos saber o nome das 10 classes, tá? E a gente vai aprendendo na prática e eu vou trabalhar todas elas com vocês. Mas só para vocês terem uma noção, preciso começar de alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu já posso dizer é que existem classes que são variáveis e classes que são o quê? Invariáveis. Então, há classes que são variáveis e classes que são invariáveis. Como que funciona isso? Vou pegar assim, ó. Variáveis, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, verbo, variáveis. O advérbio eu vou deixar aqui no meio, porque ele é invariável, só que ele varia em grau. Invariáveis, o que nós vamos ter? Preposição. Ô, Flávia, mas eu já vi dos. Não, é preposição mais artigo isso aí. Conjunção. Interjeição. Seguinte, o substantivo é variável em gênero, que é masculino e feminino, número, que é singular e plural, e grau, que no caso do substantivo é aumentativo e diminutivo. O adjetivo é variável em gênero, número e grau. O numeral é variável em gênero, 2, 2, e em número, milhão, milhões. O artigo é variável em gênero e número, 1, uma. O pronome é variável em gênero, ele, ela, número, eles, elas, e pessoa, eu, tu, ele.
O verbo é variável em tempo, modo, número, pessoa e voz. Então, o verbo se flexiona nisso tudo aqui, né? Ele varia em tempo, modo, número, pessoa e voz. O advérbio é invariável em gênero e número. Só que o advérbio varia em grau. Então, o advérbio é invariável em gênero e número, por isso que ele está aqui no meio, mas ele varia em grau. A preposição é completamente invariável. Então, vou colocar aqui, ó, invariável, só para ficar invariável. A conjunção também é interjeição invariável. Então, aqui a gente está falando dos processos, o quê? Flexionais. Eu tenho classes variáveis e tenho classes invariáveis. No caso do advérbio, eu coloquei no meio do caminho porque ele é invariável em gênero e número, mas é variável em grau. Na verdade, em grau ele varia exatamente como um adjetivo, tá? Então, o advérbio é variável em grau. Até aí, como estamos? Pensando nas classes. Então, as classes são divididas em variáveis ou invariáveis, em função de sofrerem ou não flexão. Ô, Flávia, mas você vai explicar isso aqui, né? Claro que vou, gente. Me dê um tempinho, porque não dá para pôr tudo no mesmo pacotinho. Bom, regras gerais das classes gramaticais. De tudo que eu falar para vocês, mais importante vão ser essas regras gerais. Elas é que são cobradas em prova. Então, é aí que a gente tem que concentrar os nossos esforços para entender, beleza? E aí eu vou colocando bastante dica do que pode aparecer na sua prova, quais são as palavras mais cobradas. Vou focar bastante nisso, porque a gente já sabe o que vai cair. A verdade é que a gente já faz tanta questão de prova que a gente tem uma noção bem clara do que pode aparecer. Então, a classe de uma palavra pode variar em função das relações estabelecidas na frase. Diga-me com quem tu andas, que te direis, que te direi quem tu és. Eu te direi. Beleza? Diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. É a lógica da classe gramatical. Beleza? Diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Depende do contexto. Então, eu olho as relações estabelecidas. A classe pode mudar, né? Já tenho problemas bastantes. Bastantes faz referência à palavra problemas. Nesse caso, problemas é um substantivo e bastantes é um adjetivo. No sentido de problemas, o quê? Suficientes. Falou bastante sobre o tema. É o tanto que falou sobre o tema. Falou é verbo, logo esse bastante só pode ser o quê? Advérbio. Então, como ele modifica o verbo, falou bastante sobre o tema, no sentido de falou muito sobre o tema, e aqui eu tenho um advérbio. Mas para eu saber a classe do bastante, gente, no fundo, eu tive que olhar para quem? Para o falou. Ou seja, o que interessa aí é a relação estabelecida dentro da frase. Eu não consigo enxergar o bastante, eu preciso ver a quem ele está se dirigindo no contexto da frase. Todo mundo entende isso? Sem o contexto, eu não consigo definir a classe. Então, aqui, ó, falou bastante sobre o tema, é o tanto que ele falou. Já tenho bastantes problemas. Agora está se referindo isso aqui, já tenho o quê? Muitos problemas. Bastantes, aqui, pronome indefinido.
E problemas, no caso aqui, substantivo, beleza? Então, já tenho bastantes problemas traduzindo aqui. Como a palavra bastante já é uma que cai muito, vamos colocar aqui, ó. Bastante, ele pode ser adjetivo, e aí, nesse caso, ele vai ser variável. Isso vai acontecer quando ele está antes do substantivo. É esse caso aqui. Eu coloquei antes, desculpa, depois. Bom, ele pode ser pronome indefinido. E aí ele também vai ser variável. E aí, nesse caso, ele vai estar antes do substantivo. E ele pode ser advérbio. Nesse caso, ele é invariável. E aí, modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, essas são as minhas possibilidades para o bastante. Ah, vamos pensar nesse bastante então, Flávia. Então, eu falo assim, ó. Já tinha opções bastantes, opções suficientes. Havia bastantes crianças no local. Havia bastantes crianças no sentido de muitas o quê? Crianças no local. Havia bastantes crianças, muitas crianças. E o advérbio invariável modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, eu falo assim, ó, ele comeu bastante no almoço. Pode ser também, né? Melhor do que comer, gente, é comer e dormir. Ele comeu bastante no almoço. É o tanto que ele, o quê? Comeu. Então, ele comeu bastante, o tanto que ele comeu. Então, as palavras, elas podem variar a classe em função do contexto. A gente já estava percebendo isso aqui, ó, a partir desse que a gente colocou um artigo, aqui um artigo e uma preposição. Ou seja, a classe não é estática, né? Ela depende do contexto para fazer sentido. Não existe isso de classe estática, beleza? A classe varia em função do contexto. Igual a gente, né, gente? Varia em função do contexto. Tá aqui é professora, tá em outro lugar é mãe, tá em outro lugar é esposa. Enfim, a gente sai variando aí de acordo com o contexto. Até aí, como estamos? Razoavelmente bem? Conseguindo acompanhar? Beleza. A análise de um termo, vou considerar mais de uma palavra. Sempre que houver mais de uma palavra, nós vamos considerar isso locução. A análise de um termo é diferente da análise da locução por ele composta. Então, vamos imaginar o seguinte. Se a gente pensar, a palavra é uma coisa, a locução é outra. O que acontece? Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. O azul do mar é maravilhoso. Quando eu penso o azul do mar, eu quero classificar apenas a palavra mar. O que vai acontecer com a palavra mar? Qual vai ser a classe da palavra mar? Só a palavra.
Se lá na prova tivesse assim, ó, a palavra mar é, letra A, adjetivo, letra B, substantivo, letra C, parará, aí já não precisa mais, que isso aqui já vai responder. Mar é um substantivo, eu estou pegando a palavra. Só que agora, vamos imaginar que a minha questão fosse assim, ó. A locução do mar, essa locução aqui, ó, do mar, é. Então, o que que minha locução do mar é? Adjetivo, substantivo. O azul do mar é o azul marinho, não é isso? Então, esse do mar não se refere a azul? Então, isso daqui é uma locução adjetiva. Como locução adjetiva, a locução do mar é um adjetivo. Então, quando eu pergunto a palavra, eu quero falar uma coisa. E quando eu falo locução, eu quero falar outra coisa. Locução, sempre mais de uma palavra. Então, a análise de um termo, de uma palavra, né, é diferente da análise de uma o quê? Locução. Quando eu falo a análise de uma palavra, é diferente da análise de um conjunto de palavras. Todo mundo conseguiu entender? Então, essa que vai ser a lógica aí, né? Quando a gente pensa em locução, a gente está pensando em mais de uma palavra. Beleza? Bom, então, vamos imaginar que aqui eu quisesse a expressão toda, locução, e que aqui eu quisesse apenas a palavra mãe. Aqui eu quisesse a expressão toda e aqui eu quisesse apenas a palavra meio, beleza? Então, olha o que acontece. Amor de mãe é essencial. Amor de mãe é exatamente igual a amor o quê? Materno. Isso daqui é uma locução adjetiva. Logo, ela tem valor de adjetivo. Então, se eu perguntasse assim, ó, a expressão destacada, a locução destacada tem valor de adjetivo, beleza? Amor de mãe é essencial. Se eu perguntar só a palavra mãe é um substantivo. O de que aparece aqui é uma preposição. Então, o todo é uma locução adjetiva, com valor de adjetivo. As partes, o de é uma preposição e a mãe é um substantivo. Parou no meio da rua. No meio da rua, onde que parou? Então, isso aqui tudo é uma locução adverbial. Se é uma locução adverbial, vai ter valor de advérbio. Bom, já a palavra meio, ó, observe que aqui tem um artigo, né? Artigo contraído com uma preposição em, né? Já a palavra meio é um substantivo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se a questão grifasse a palavra meio, a resposta ia ser substantivo. Se grifasse no meio da rua, a resposta ia ser uma expressão de natureza adverbial. Se grifasse apenas a palavra mãe, um substantivo. Se grifasse a expressão de mãe, ia ser uma locução adjetiva, ou seja, uma palavra com valor adjetivo. Então, uma das questões mais importantes é a gente separar a palavra do termo, porque eu posso pedir as duas coisas. Eu posso pedir a palavra
e o termo. E é diferente também, né, gente, eu pedir a função sintática, que aí vai estar lá na análise o quê? Sintática, beleza? Bom, as locuções apresentam funções diferentes a depender da classificação. Poderão ainda alterar sua classificação a depender da sua posição na frase. Uma locução adjetiva modifica um substantivo. Uma locução adverbial modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio quê? Advérbio. Então, vamos pensar nessas locuções aqui para a gente ter uma referência, tá? Os homens do Brasil vieram. Homens, substantivo. Homens do Brasil equivale a homens o quê? Brasileiros. Adjetivo pátrio no português é grafado com letra minúscula, tá? Já fica uma dica de redação, né? Então, adjetivo pátrio grafado com letra minúscula. Os homens do Brasil vieram equivale a homens o quê? Brasileiros. Os homens vieram do Brasil. Agora é de onde eles vieram. Está modificando o verbo. Então, isso daqui vai ser uma locução adverbial. E aqui vai ser uma locução adjetiva. Então, as locuções, obviamente, elas mudam de sentido em função do contexto, né? Eu já vou tendo uma noção do que é locução para trabalhar dentro do contexto. Deixa eu aproveitar para te mostrar outras possibilidades de locução. Vou colocar só uma folhinha em branco aqui. Vamos pensar em tipos de locução, né? Locuções, eu já sei que é mais de uma palavra, né? Sempre uma expressão formada por mais de uma palavra. Então, locuções são expressões, né? Por no plural, que eu pus ali também. Formadas por mais de uma palavra. Bom, aí eu tenho locuções adjetivas, locuções adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, pronominais, verbais, só para a gente ter uma noção aqui das possibilidades. Locuções adjetivas, obviamente, referem-se ao substantivo. Locuções adverbiais exprimem circunstância, tal qual um advérbio, né? E aí, em regra, modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Locuções prepositivas terminam em preposição. Em. Locuções conjuntivas terminam em que. Locuções pronominais são formadas pelo agrupamento de pronomes. Locuções verbais são formadas por verbo auxiliar mais forma nominal. O que são essas formas nominais? Gerúndio, infinitivo ou particípio. Vamos clarear a nossa mente, porque pelo menos você vai tendo uma noção mais concreta, né? Eu estou pensando aqui em locuções o quê?
adjetivas. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o poder de Deus é maravilhoso, poder divino, né? Então, o poder de Deus fazendo uma referência a poder, o poder de Deus, o poder divino, beleza? Então, o poder de Deus é maravilhoso. Locuções adverbiais. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, com certeza você será aprovado. Certamente, né? E eu estou fazendo uma referência ao fato de ser o quê? Aprovado. Estou modificando esse enunciado todo. Exprimindo a ideia de certeza mesmo, de afirmação, né? Locução prepositiva. Falavam acerca do fato. Mesma coisa de sobre o fato, né? Falavam acerca do fato. Então, aqui. Outras locuções prepositivas, só para a gente entender melhor, né? Eu falo diante de, a despeito de, tá vendo? Em relação a. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ainda que fosse difícil, vou colocar nunca. Nunca seria impossível. Nada é impossível, né, gente? Então, ainda que fosse difícil, equivale a um embora. Embora fosse difícil, nunca seria impossível. Cada qual sabe o que é melhor para si. Qualquer um, né? E locução verbal, vamos conseguir a aprovação, com certeza. Então, esse vamos conseguir aqui, fazendo uma locução, o quê? Verbal. Então, quando eu penso em locução, eu estou pensando em um conjunto de palavras que equivale semanticamente a um termo só. Só que aí a gente fica com aquela ideia de que sempre dá para transformar em uma palavra só. Isso já não é verdade, mas é muito comum. Então, primeira coisa, é um conjunto de palavras, né? Quando eu penso em locução, é um conjunto de palavras com uma unidade de sentido. Então, um conjunto de palavras com uma unidade de sentido. Então, no caso aqui desse conjunto de palavras com essa unidade de sentido, eu posso pensar assim, o poder de Deus, o poder o quê? Divino. Com certeza eu posso pensar certamente. Acerca de falavam sobre o fato, né? O acerca de que é a locução, o artigo faz parte disso aqui, né? Ainda que posso trocar, por exemplo, por embora. Embora fosse difícil, nunca seria impossível. Cada qual sabe o que é melhor para si. Eu posso trocar por todos sabem, só vou ter que ajudar, né, na concordância. Aqui, ó, isso aqui é só reproduzindo esse verbo, só para fazer um ajuste. Cada qual no sentido de todos, tá? Vamos conseguir a aprovação. Conseguiremos. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente está mostrando a ideia do todo semântico, né? Então, é um conjunto de palavras com uma unidade de sentido. Ô, Flávia, mas toda locução eu consigo transformar em uma palavra só? Não, de jeito nenhum, e ninguém falou isso. Então, nem sempre é possível fazer uma equivalência entre a locução e uma palavra, tá? Então, isso aqui, ó, nem toda locução poderá ser transformada em um termo único. Eu posso fazer amor de mãe, transformo em amor o quê? Materno. Pego esse de mãe e troco por materno. Só que quando eu tenho, por exemplo, sorvete de morango,
não apresenta um termo correspondente. Eu não vou fazer morangado, morangoso. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, sala de votação. Sala de votação é o lugar que se vota. Aí eu vou lá e coloco assim, sala votada. Claro que não. Então, isso aqui, sala de apresentação. Vai ser a mesma coisa eu falar sala apresentada? Claro que não. Então, nem toda locução poderá ser transformada em um termo que único. Eu tenho que avaliar o contexto. Ela equivale a um todo semântico, mas eu não tenho uma palavra que vai fazer, às vezes, toda vez, para substituir essa locução, não. A ideia de uma locução é sempre de um termo semanticamente completo, beleza? E aí a gente continua, porque a vida só muda se você estuda, né? Tem vida fácil não, gente. Ai, Flávia, eu achei que ia ser mais simples. Não, meu filho. Engole o choro e vai, né? Aqui, ó, nós vamos trabalhar umas palavras que sempre caem na sua prova. Algumas palavras, em função da posição na frase, mudam de sentido e também mudam de classe. Então, quando eu falo assim, ó, o pobre homem vive só. Pobre, fazendo uma referência a homem. Esse pobre aqui é um adjetivo, homem é um substantivo. E o sentido aqui é pobre com valor de coitado. O homem pobre vive só. Homem pobre, homem substantivo, pobre adjetivo. E no caso aqui, o meu pobre é sem recursos financeiros, né? O homem pobre. Certas pessoas são úteis, algumas. Então, isso aqui é um pronome indefinido. Isso daqui é um substantivo. Certas pessoas são úteis. Então, esse certas que está aqui, ó, com valor de algumas. Pessoas certas são úteis. Pessoas certas, pessoas específicas. É um adjetivo que, no caso, no sentido de específicas. Bom, aqui, ó, houve uma alteração semântica. Quer dizer, apenas o sentido mudou. E nesse escopo aqui, ó, houve uma alteração morfológica e uma alteração semântica. Então, uma alteração morfossemântica. Mudança de classe e de sentido. Então, eu tenho que avaliar o contexto e conhecendo, né, essas palavras que sofrem esse tipo de alteração. Nada vai me ajudar mais do que saber já previamente, né, quais as palavras que têm mais chances de variarem o sentido num contexto de prova. E é isso que nós vamos fazer aqui, já que a gente tem que saber, tem que saber. E aí eu vou te informar essas palavras, vou trabalhar a frase com você, porque isso vai ajudando você a perceber melhor esse conjunto. Então, nós vamos fazer algumas anotações aqui, que é para ampliar a sua possibilidade de acertar uma questão de prova, porque a gente sabe que isso aqui aparece. Então, aqui, ó, eu tenho essa palavra. Então, vou trabalhando palavras que eu sei que podem mudar de classe, de função. Certas pessoas valem a pena, algumas, né? E se eu falo pessoas certas, eu estou mudando o quê? A classe. Então, certas pessoas valem a pena, algumas. E quando eu falo pessoas certas, estou mudando a classe. E o sentido também. Então, certas pessoas, aqui eu tenho um substantivo, isso é um pronome indefinido. E o valor aqui é de algumas. Pessoas certas, eu tenho um substantivo aqui. Aqui eu tenho o quê, gente? Um adjetivo. E o sentido é de pessoas específicas.
Algum, o que acontece com o algum? Só muda de sentido. Então, eu falo assim, ó, algum homem esteve aqui. Quer dizer, teve um homem. Homem algum esteve aqui. Não teve homem. Nas duas situações, eu tenho pronome indefinido. Então, a classe não mudou. Só que aqui, ó, um valor negativo de nenhum, né? Homem algum esteve aqui. E aqui um valor positivo. Qualquer, outra palavra também muito comum em prova. Então, qualquer pessoa faz isso. João, Pedro, né? Uma pessoa indefinida. Quando eu falo assim, ó, uma pessoa qualquer faz isso. Uma pessoa reles, desprezível, né? Então, qualquer pessoa faz isso e uma pessoa qualquer faz isso. Bom, quando eu falo qualquer pessoa faz isso, a minha ideia aqui é de indefinição. Alguém. Uma pessoa qualquer quer dizer desprezível, carga pejorativa. É um adjetivo e vai ter um valor pejorativo. Diversos, o que acontece com essa palavra? Diversas vezes, diversas pessoas, vou colocar pessoas, estiveram aqui. Claro que lá na prova você pode encontrar frases um pouquinho maiores, mas a palavra vai estar destacada, então. E posso fazer, pessoas diversas estiveram aqui. O que vai ser a nossa diferença aqui? Diversas pessoas, algumas. Pronome indefinido. E pessoas diversas, no sentido de pessoas o quê? Diferentes. Aqui é um adjetivo. Pessoas diversas no sentido de pessoas diferentes, variadas, beleza? Simples, o que vai acontecer? Era um homem simples, era um simples homem. Era um homem simples, simples se referindo aqui a homem, e no caso é um adjetivo, né? Humilde. Era um simples homem, reles, desprezível, continuou sendo adjetivo, só que agora tem uma carga pejorativa. Então, tem uma carga semântica pejorativa. Pobre, era uma moça pobre e uma pobre moça. Nos dois casos, adjetivo, tá, gente? Aqui não mudou a classe, não. Ah, Flávia, não teve substantivação aqui, não? Aqui não, porque está se referindo ao substantivo. Moça, nos dois casos apareceu. Só que aqui, ó, era uma pobre moça no sentido de coitada. E aqui no sentido de sem recurso, uma moça pobre, sem dinheiro. Bom, eu tenho que avaliar o contexto. Essa palavra, por exemplo, mudou de classe. Essa palavra, por exemplo, mudou de classe. E essa daqui também mudou de classe. E todas elas, todas, mudaram de sentido. Ah, o que mudou de sentido? Todas. Essa daqui mudou de sentido também.
todas mudaram de sentido. Então, eu posso ter uma situação em que a palavra mude apenas a classe e posso ter uma situação em que a palavra mude a classe e o sentido. Sabe aquelas questões de reescrita? Reescreveu-se o trecho mantendo o sentido e a correção gramatical. Nessas questões de reescrita, muito comum a gente trabalhar com essas variações de posição de palavra. Então, a posição de uma palavra pode implicar alteração de sentido, tá? Isso aí é bem natural. Bom, deixa eu aproveitar para dar mais uma dica, já que você está aí com a mão aquecida, porque existem algumas palavras, gente, que elas são básicas em prova. Por exemplo, mais, muito, bastante. Essas palavras, a gente tem que avaliar quem elas estão se referindo para falar se elas têm uma função adverbial ou para falar se elas têm uma função mais adjetiva, ou uma função pronominal, por exemplo. Então, a gente tem que ter atenção a um grupinho de palavras, porque a gente supõe que elas sejam sempre advérbios e elas nem sempre vão funcionar dessa maneira. Então, eu vou selecionar essas palavras também. Então, aqui, ó, a gente vai fazer um ponto de atenção, né? Essas palavras nem sempre serão advérbios, porque a gente olha para ela e fala assim, é advérbio. É necessário, né, avaliar o contexto. Então, tais palavras nem sempre serão advérbio, a gente precisa avaliar o contexto. Então, é o seguinte... Quando se referem ao substantivo, elas vão ter natureza pronominal ou adjetiva. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vamos imaginar que eu tivesse essas possibilidades aqui. Havia mais pessoas no local, mais fazendo uma referência a pessoas. Pessoas é um substantivo, isso aqui é um pronome indefinido. Só que eu grifo mais na prova, o menino vai lá e coloca que o mais é o quê? Advérbio. Então, pronome indefinido. Ganhou muito dinheiro ao longo da vida. Dinheiro, substantivo. Muito, funcionando como pronome o quê? Indefinido. Esperava menos gente na reunião. Gente, substantivo, menos pronome o quê? Indefinido. Só que quando eu olho para palavras tipo mais, muito, menos, eu já crio aquele preconceito de que essas palavras são de natureza adverbial, e nem sempre elas são. E a banca, já sabendo que você pensa assim, né, porque às vezes a cabeça do menino, a banca acompanha o seu raciocínio, ela já vai ali pensando também da mesma maneira. Então, esperava menos gente na reunião, ganhou muito dinheiro ao longo da vida, havia mais pessoas no local. A gente tem aqui palavras que vão se referir a outras palavras dentro do texto com natureza substantiva e, portanto, elas vão ter uma natureza pronominal. Ah, mas elas podem ter natureza adverbial, né? Referem-se ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Então, se elas se referem ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, aí elas vão ter natureza adverbial. Então, vai estar aqui. Que esquece. Beleza? Então, vamos imaginar o seguinte. O trem troca de cor, porque ele quer, tá? E a gente deixa, porque a gente não manda em tudo, né? Parecia muito interessado na casa. Muito, modificando a palavra interessado. Interessado é adjetivo. Logo, muito só pode ser o quê? Um advérbio. Parecia interessadíssimo, né? Tá fazendo uma flexão de grau aqui do adjetivo. O que mais que eu tenho aqui, ó? Ele falava menos em situações do tipo. Então, no caso, falava é verbo, menos vai ser o quê? Advérbio. Posso colocar
o seguinte, acordou mais cedo naquele dia, né? Então, esse mais aqui, fazendo uma referência a cedo, cedo é um advérbio e o mais também é um advérbio. É um advérbio modificando outro que? Advérbio. Então, aqui, ó, essas palavras, elas merecem a nossa atenção porque elas são muito exploradas na prova. Marca-texto que não era para sair, é a falta de controle da situação em algum momento, né? Ele quer grifar, a gente deixa, a gente finge que não está vendo. Então, essas palavras, elas realmente mudam de classe a depender do sentido e a depender do contexto e de sentido também. Porque quando elas têm natureza pronominal, elas vão dar ideia de indefinição. E quando elas têm natureza adverbial, elas vão dar ideia de intensidade. Então, se eu perguntasse assim, ó, ganhou muito dinheiro ao longo da vida, se eu falasse que esse muito dá ideia de intensidade, não é verdade, ele dá uma ideia de indefinição, tá? Então, aqui, ó, a gente pode completar isso aqui. Aí vai e risca o negócio. Adoro quando tem vida própria. Mais. Ideia de indefinição aqui. E nesse de baixo, ideia de intensidade. Beleza. Então, natureza pronominal, ideia de indefinição. Natureza adverbial, ideia de intensidade. Porque, às vezes, gente, eu não cobro a classe, às vezes eu cobro o sentido. E o aluno vai lá e pensa assim, muito. Olha o menino fazendo a prova, muito. Aí ele fica muito. Aí ele, na cabeça dele ele já está pensando em intensidade há muito tempo, né? Então, por exemplo, assim, estudo há muito tempo para concurso. Aí o menino olha para o muito, estuda há muito tempo. Primeiro esse A é com H, né, amigo? Vamos lá. Estudo há muito tempo. Só que tempo é substantivo. Logo, esse muito que está aí é um pronome o quê? Indefinido, no sentido de já estuda há algum tempo. Então, esse muito aí dá uma ideia de indefinição, não é intensidade, porque ele está modificando a palavra tempo, que é um substantivo, beleza? Então, estudo há muito tempo. A com H, muito com valor de indefinição. Já estudo há algum tempo, beleza? E não importa se você está estudando há pouco ou há muito tempo. O que acontece é que o seu nome está lá no diário oficial, porque é para isso que você está estudando. Então, o tempo das pessoas não é o mesmo, não. Mas que você vai conseguir, eu não tenho dúvida. Então, a questão é manter o foco. Até aí, como estamos? Então, essas palavras que a gente trabalhou, elas geram algum tipo de, vamos dizer assim, estresse quando da análise da classe gramatical. Então, a gente precisa ter essa noção, beleza? Bom, então aqui, ó, eu deixei para vocês palavras com amplo poder para alterar o sentido, são as que mais caem em prova, tá? Flávio, me dá um exemplo de algumas que eu não usei, tipo apenas e somente. Aqui dá para fazer até assim, a mesma coisa, né? Aqui, ó, somente o Brasil assinou o documento, quer dizer, nenhum outro país. E posso fazer, o Brasil somente assinou o documento, não fez mais nada. Então, somente o Brasil assinou o documento, ou o Brasil somente assinou o documento, dá uma diferença de sentido, não dá, gente? O Brasil somente assinou, não fez outra coisa. Somente o Brasil assinou o documento, nenhum outro país. Aqui, ó, para indicar a quantidade, né? Recebeu uma oferta única de emprego. Recebeu uma única oferta de emprego. Olha a diferença. Recebeu uma única oferta, quer dizer, oferta única, inigualável. Recebeu uma única oferta de emprego.
apenas uma, numeral, né? Relativa à quantidade. Era um novo homem ou um homem novo? Aqui, ó, apenas, somente, só, gente, o mesmo exemplo que eu dei aqui, se você colocar, dá o mesmo. Só o Brasil assinou o documento, nenhum outro país. O Brasil só assinou o documento, não fez mais nada. Apenas o Brasil assinou o documento, porque eles funcionam da mesma maneira, tá? Então, um exemplo só é suficiente para cá. Posso trocar pelas palavras só e apenas. Era um novo homem, um homem renovado, transformado, né? Nos dois casos, a classe é adjetivo, né? Só que no sentido aqui, renovado e aqui jovem. Era uma grande tarefa, vou tirar o homem, vou colocar, era uma grande tarefa, uma tarefa de prestígio. Era uma tarefa grande. Longa. Beleza? Então, era uma grande tarefa, uma tarefa de prestígio. Era uma tarefa grande, longa. Dá para ter essa noção? Então, existem palavras, né, que vão variar o sentido a depender do contexto e algumas que vão variar a classe. E o mais importante, quando a gente assume esse compromisso de estudar classes gramaticais, gente, é ter essa noção. A gente precisa ter essa base aí na cabeça para perceber as classes gramaticais, beleza? Então, este bloco encerrado e a gente vai tomar um café e volta para o próximo bloco para falar de advérbio nessa noção mais geral, porque depois a gente ainda vai falar mais especificamente.